amazing stories. Então, boa tarde. Olá, Carlos. Olá, Guilherme. Olá, Guilherme. Eu começo, como é já quase habitual, não sei se isso é uma armadilha, mas de qualquer maneira eu devolvo. Diz-me, do que é que vamos falar hoje? Do que é que te apetece falar hoje? Do que é que me apetece falar? Apesar de termos agenda. Temos uma agenda, nós temos sempre uma agenda. Eu gostaria muito de falar sobre o filme que tu propuseste, no duplo sentido. Falámos um bocadinho sobre o filme. Estou muito curioso sobre a tua escolha, os motivos da tua escolha, porque eu acho que deve ter criado um efeito diferente em mim e em ti. Sim, seguramente. E sei que tu trouxeste contigo um objeto, como é tradicional em ti, tu preparas os podcasts e é a chave, embora de uma cor que a mim me diz muito, não é? Está aqui no coração, que vai desbloquear a narrativa com essa chave. Portanto, eu dou-te agora a primazia, tu podes então, por favor... Obrigado. Sem cumprir a agenda, mas cumprir o calendário. Olha, e ainda bem que me dás a oportunidade, porque eu vou explicar uma coisa que é muito simples, que é uma velha máxima até supostamente de Freud. Ele terá dito, que não disse, mas a história de que pode ter dito é mais divertida. Tu nunca deixas que a verdade estrague uma boa história, não é? Não, também não. De modo nenhum. A história, aliás, torna a história ainda mais divertida, sabendo que pode haver uma hipótese de mais segura é não ser verdadeira. E ele dizia que às vezes um cachimbo é só um cachimbo. Exatamente. E portanto, às vezes uma chave é só uma chave. E o Magritte também achava a mesma coisa, não é? Não, o Magritte é uma questão interessante. Isso traz-nos depois a questões muito valiosas. Mas já lá vamos. Mas, todavia, não sei se lá quero ir. Tu és malandro. Tu és malandro, porque tu apanhas com uma espécie de um penicheiro. Um penicheiro é, ali na zona do oeste, perto do mar, é uma vara de metal com uma ponta em gancho, que é para apanhar povos, normalmente. Ok. Pronto. E tu andas sempre com esse penicheiro e a apanhar as... Eu revejo nisso, metade de sempre à caça do polvo. Sim, que bom que é. É uma pena porque é das coisas mais... Isso e o leitão são daquelas coisas mais absurdas em termos de problemas de consciência, pelo prazer proporcional que oferecem gastronomicamente. Mas pronto, mas isso são questões meramente pessoais. Vamos então voltar aqui ao passo. Eu vou, antes de mais, eu tenho uma coisa ainda presa para dizer, mas vou deixar isso ainda em prolongamento, porque ficou o filme do Nova Iorque 1997 no cabide. Mas eu irei depois, porque gostava de voltar a dar a continuidade àquilo que tu abriste muito bem, porque de facto hoje a nossa agenda era sobre o Under the Skin. E há uma razão, há mais do que uma, mas há uma razão muito forte pela qual eu fiz o desafio para nós falarmos. É a estranha forma como a narrativa está contada. A protagonista funciona, mas nós não percebemos muito bem qual é o problema que ela tem. Mas, independentemente de tudo, e há muitos aspectos ali para serem debulhados, há uma questão que eu acho que é fascinante, para além da Scarlett Johansson. É em versão morena, mas já lá vou. Mas é, outra vez, aquelas sobrecargas do cachimbo de Freud, que é, mas o filme é uma metáfora sobre a imigração, sobre, eventualmente, a invasão daqueles que nos são estranhos e que nos podem vir perturbar, tirar, destruir, que sabe até devorar. Não tem nada a ver com isso. Não creio nada que tenha a ver, o que quer que seja, com essa intenção. Claro que podemos sempre debruçarmos à janela, neste quadrante, porque se for na Rússia pode ser complicado, mas podemos sempre debruçar à janela e ver coisas a passar que eventualmente até não são exatamente aquilo que nós estamos ou pensamos que estamos a ver. Portanto, sim, pode funcionar eventualmente como essa metáfora da imigração. Mas a questão fundamental que está ali, que é aquilo que me trouxe como motivo, e era isso que eu te queria chamar, é para esta ideia que me deixou muito perturbado de pensarmos o que é que um alien faz no processo de tentar perceber o que é um ser humano. De facto, ela vem cá com uma missão que não percebemos muito bem qual é, porque ela é uma caçadora também, está a apanhar criaturas usando a armadilha mais elementar, que são homens capturados por uma mulher com um grande potencial de atração, sem dúvida nenhuma, mas independentemente disso, o que está ali claramente é a narrativa de uma entidade, de
outra dimensão, de uma outra existência que está a tentar perceber o que é isto de ser humano. E o momento final em que ela se começa a tornar mesmo mulher, porque percebe pela experiência do que é ter o ato sexual de facto e uma certa implicação que deriva daí, que é uma vaga apreensão do que é emoção, porque ela não tem emoções. Ela não está aqui para perceber o que são emoções. Ela está aqui para cumprir a sua missão e para perceber o que é isto destas criaturas com quem ela está a lidar. Tem algumas soluções muito drásticas em termos de representação daquilo que é a forma como ela está a ser incorporada enquanto ser humano. Portanto, ela tem um processo todo de programação para ficar parecida com o ser humano. Logo a abertura que é genial, quando ela está a tentar soltar algumas palavras e tentar construir a articulação verbal. Há uma série de passos depois também que são curiosos na forma como nós percebemos que ela está numa dimensão de contacto com o universo dela, mas nós nunca percebemos nada. Isso é fascinante, porque há um lado tão absurdo da nossa parte humana em não percebermos o que se passa ali, como da parte dela não perceber o que se passa na dimensão humana. E eu achei isso muito interessante, sobretudo depois tem aquela dimensão final que é um bocadinho mais sensível e melindrada, mas no final ela morre também. Bom, depois tem aquelas soluções curiosas de por dentro daquela pele, porque de facto o filme é sobre o que é que está dentro da pele. O que está dentro da pele é uma existência que não percebe nada daquela pele que está a habitar. E portanto, nesse sentido, acho interessante. Mas a narrativa fica numa espécie de meio caminho entre a dificuldade em perceber o que é que está ali em termos de dimensão de facto que interessa à natureza humana e o que interessa perceber como é que uma outra existência, que é muito difícil de conceber, pode tentar descobrir sobre a nossa natureza. Se entrar em devaneios filosóficos, poético-pastoris, psicológicos, políticos e o cachimbo do Freud. Pronto. Esta é a premissa. Mas há outras questões que eu quero falar sobre o filme, mas agora precisava que tu me desses o teu embate, porque presumo que não tenha sido um embate muito simpático. Diz-me em termos de prazer, porque isso para mim é muito importante. Curioso. Deixa-me só fazer as parênteses. Isto é curioso, porque para entre nós nós brincamos com isso saudavelmente. E eu já o disse que tenho muita dificuldade em ver alguns filmes. O Oppenheimer já é a segunda vez que eu tento e não consigo. E eu vou ter que falar sobre estas dificuldades porque interessam muito, sobretudo para este universo. Este universo da ficção científica, onde é mais evidente. Não no caso do Oppenheimer, mas há uma certa... Há quase uma questão que também está neste filme que é muito próximo disso. Que é um certo universo transcendental, visualmente sofisticado, como se fossem à procura outra vez daquele efeito de 2001 final, que é um efeito que tem um objetivo muito concreto, narrativamente falando. Mas pronto, desculpa. Em relação à sensação, o filme... é que isso é muito importante. O que é que tu sentiste? Acho que provoca... já vi o filme algumas vezes. E acho que aquilo que eu sinto é aquilo que sentem a maior parte das pessoas. O filme é desagradável e quer provocar uma sensação de desagrado. O facto do filme ter sido filmado na Escócia, naquelas paisagens, tem significado. O facto do sotaque escocês ser altamente cerrado e até irritante, é quase uma língua estranha, o próprio sotaque. A banda sonora, é o estilo de banda sonora do qual eu gosto muito. É quase seca. Sim, é minimalista, está no meu Spotify. Eu acho que a senhora se qualquer coisa, Levi, é a primeira banda sonora dela, que depois fez também a banda sonora do Jackie. Mika Levi, ou Levi, não sei, o nome é de ser judaico. A primeira sensação para responder à pergunta é um filme que causa e quer causar esse desconforto, e a banda sonora acentua ainda mais isso. Mas eu, antes de responder isso, queria só refletir um pouco sobre, também me interessa um bocadinho isso, as nossas propostas, porque nós propomos uns filmes, tu propões eu proponho os outros. E neste caso a tua escolha é bastante, para mim, previsível, porque no fundo junta dois universos dos quais tu gostas muito, não é? Que é a ficção científica e Mulheres Bonitas. Não respondas, por favor, deixa-me só contar o meu argumento. Eu queria só retificar o bonitas, mas pronto. Nós temos numa universidade
já lá vamos. Estamos numa universidade, portanto, as nossas limitações linguísticas não permitem que nós... É uma bomba sexual, a Scarlett Johansson. Nisso estaremos eventualmente de acordo. Portanto, eu percebi, o Carlos Costa escolheu o filme, sim, cá está uma bomba sexual dentro do universo de ficção científica. De repente, depois percebes, isto é mesmo ficção científica? O Under the Skin é ficção científica e sobre a fazer uma coisa com a qual tu nem sempre simpatizas, não é? Que é este exercício de estar a olhar para o filme, para o frame. Eu fiz um truque, o Guilherme posso mostrar. Eu não trouxe de propósito para me inspirar o frame da Scarlett Johansson, porque provavelmente eu iria ficar bastante perturbado. Perdi o fio da minha argumentação. Então trouxe a morte, e que está, no fundo, o alinhamento da banda sonora. Depois, se tivéssemos tempo, também gostaria só de partilhar contigo o próprio alinhamento e enfim, algumas das canções. E estava a pensar nisso, no facto de porque é que o filme é ficção científica, dentro daquilo que, evidentemente, e agora vou usar uma palavra que tu vais concordar com ela, dentro do espartilho que eu criei para classificar. Então, porque é que olho para o filme? Porque é que não é ficção científica? Embora eu diga já, eu acho que o filme tem um elemento de ficção científica que é fortíssimo. Deixa-me travar-te só por uma trivialidade que é muito valiosa. Eu fico encantado, genuinamente, e que isto fica aqui registado, para além da testemunha que o Guilherme representa, que eu adoro a tua antipatia. Palavra de honra. Mais do que a tua antipatia, gosto da forma como tu te explicas na tua antipatia. É para me dar a oportunidade também de falar. Continuando, desculpa. Obrigado. Eu nunca tive um elogio tão ofensivo como esse. Isto é o Brufeno que está também a deixar-me neste estado um bocadinho catatónico. Este elogio é fantástico. Ofendeu-me esse elogio. Mas pronto, agradeço e vou guardá-lo aqui no coração. Não gosto do coração, pode fazer-te mal. Diz-me. Porque era genuinamente valioso. Como sempre. Nós estamos aqui para... Sim, como é evidente. Porque é que eu acho que este filme não é de ficção científica dentro daquilo que é, uma vez mais, aquilo que são os critérios que eu não fui criando, fui pensando nos filmes e fui desenvolvendo naquele sentido especulativo que nós temos os dois, não é? Mas ainda não os definiste completamente. Isso sim, vai ser oportuno. Mas ainda bem que perguntas. Ainda bem que perguntas. O que é que eu acho que a ficção científica, por regra, deve ter? Deve criar o novo. Ou seja, deve inventar lugares e tecnologias que ainda não existem. Portanto, o meu primeiro critério é este. Criar o novo. Não vejo aqui, Under the Skin, esse novo. Não vejo novos lugares, nem novas tecnologias que não existem. Aliás, o filme passa-se na Escócia. Na Escócia, com os escoceses, com aquele sotaque horrível. Segundo critério, se a ciência já começa a explicar muito dos fenómenos, o que é verdade, não é? E se a tecnologia nos permite sair daqui, um segundo critério que eu gosto nos filmes de ficção científica, e que não se aplica evidentemente a todos, mas este sentimento de possibilidade. Deixar a Terra, sair daqui, em virtude disto, a ciência explica já muitas das coisas, agora a tecnologia permite que nós possamos sair daqui. O terceiro, e agora vou-me aproximar um pouco de ti, e vou torná-los um bocadinho mais complexos, são 6 critérios, diria eu, que eu, se calhar vão perder os 6, não é? Porque estou a dizê-los todos de claro. Tem a ver com o próprio desenvolvimento da ciência e da tecnologia. A expressão técnico-ciência que serve bem, e no fundo é as consequências disso. A tecnologia, o progresso científico, a ciência tem consequências, e a sci-fi reflete muito sobre isso, sobre as consequências deste progresso. Depois, questões mais... eu vou dizer isto com muita humildade, não tem aqui nenhum tipo de arrogância nem de abordagem académica. Mas são 3 elementos de caráter se calhar mais filosófico ou mais espiritual. Primeiro, é um motivo muito caro, e este, vou dizer-lo de cor, que é a transcendência. Nós não estamos sozinhos, mas o mundo da ficção científica é um mundo sem Deus. Eu, uma vez escrevi um artigo sobre isso, que era a ficção científica quis matar Deus, não é? Neste sentido, é que nós não somos sozinhos, não existe uma religião organizada, no fundo, a explicar-nos aquilo que é o nosso dia-a-dia, porque a transcendência é alienígena, é extraterrestre, não é? E depois provoca um sufoco seguinte, que é, se nós formos os primeiros a habitar o universo, isso é muito desagradável, não é? Ser os primeiros. A segunda é, neste caso, 3, 4, será o quinto critério, que também não está neste filme, e é por isso que eu estou a dizer que não é um filme de ficção científica, mas é. Tem a ver com uma questão que já falámos aqui sobre o Data, sobre o Star Trek, sobre o Hall também, do 2001, do Kubrick, que é o livre arbítrio, e vejo a ficção científica quando fala sobre as consequências do desenvolvimento tecnológico, da ciência, etc.,
muito virada para o futuro da humanidade, cria sempre esta dificuldade entre o homem e a máquina, não é? Que tem uma questão já desde a robota do Chapek, essa dificuldade, depois os filmes repetem, né? De uma forma ou de outra. Portanto, esta questão do diálogo entre o homem e a máquina também não está aqui. O que me resta, olhando para o filme, não é? O caminho mais fácil seria este, seria o de ter uma opinião depreciativa do filme, dizer, isto não é um filme de ficção científica, é um filme sobre uma atriz que é muito bonita, sexualmente causa este poder de atração, portanto o filme reduz apenas a isto. Isto seria o caminho fácil, não é? Eu nunca gostei de caminhos fáceis. Sim. O caminho é outro. Eu penso, e talvez os nossos argumentos vão se tocar, embora por motivos diferentes. Eu acho que, e este talvez seja o sexto elemento, que eu acho, aqui sim, que o filme traz isso, que é a questão que eu acho que é importantíssima na ficção científica e que é fundacional, que é a questão da alteridade. Eu não quero falar sobre imigração, eu usei este argumento quando falei sobre o Distrito 9, não é? Sobre a alteridade, não queria voltar a ele para não ser um argumento repetido, mas como é que eu vejo a alteridade? Isto é mais a minha componente como cidadão, como homem, como pai, como filho, como neto, como colega, como professor. A questão da alteridade para mim é muito, muito relevante. Tem a ver com o facto de nós sermos capazes de reconhecer a diferença entre nós, respeitar a diferença e depois o que é muito difícil é integrar a diferença. Para mim a alteridade no diálogo com a legalismo, com a extraterrestre é esta, eu reconheço a diferença e estou a olhar para a diferença, respeito-a e depois quero integrá-la. A diferença pode ser biológica, pode ser cultural, pode ser linguística. Lembro-me agora do filme A Chegada, ou em brasileiro, A Chegada, que também aí a alteridade tem a ver com a nossa dificuldade em compreender a língua que é diferente. E, portanto, para mim, o filme, de todos estes 6 critérios que eu acho que a ficção científica deve ter, ou antes que o filme deve ter pelo menos um deles, para mim, para ser ficção científica, e é por isso que a tua proposta antiga, não quero falar sobre isso, do Kubrick, da Laranja Mecânica, ser ficção científica, eu percebo o elemento Da distopia. Sim, mas do leite aditivado, não é? Sim. Percebo isso, mas para mim estes critérios são essenciais e não reconheço nenhum deles no Laranja Mecânica, não quer dizer que não seja. E portanto aqui para mim o que transforma um filme de ficção científica, onde eu disse assim, é a alteridade. No fundo nós temos identidades diferentes e para que nós possamos superar esta diferença, e este é um ponto como homem que é muito importante, nós temos que criar empatia. Ou seja, a alteridade só funciona se nós não tivermos medo do outro, da diferença cultural, biológica, linguística, e somos capazes, no fundo, de despir a nossa pele e criarmos empatia pelo outro. Portanto, aquilo que eu vejo aqui de mais fortíssimo de ficção científica, isto não é coisa pouca. A ideia da alteridade. Está muitíssimo bem trabalhada. No sentido em que esta personagem, depois vais falar sobre isso, não é? Ela tem uma jornada toda ela, que no filme que é muito evidente, embora nós não sejamos capazes nem sempre de compreender o que é que ela veio aqui fazer, não é? A minha resposta fácil seria, ela veio aqui no fundo humanizar-se. Não é verdade. Não, de todo. Não é verdade. Não é verdade. Ou seja, a finalidade, o que é que a personagem quer, que é uma regra que eu acho que é importantíssima na narrativa, não é perceptível o que é que ela quer, o que é que ela veio aqui fazer. Exato, é isso que eu disse, que acho que é a parte mais fascinante do filme. Exato, não gera nenhum problema. Agora, para terminar, e olhando, eu estou a usar esta imagem de os homens, são homens solitários, quando têm a atração pela personagem e vão mergulhando naquele líquido negro. Mas a jornada, para mim, é esta. Ela começa por ser, e daí o meu argumento há pouco a brincar contigo dela ser uma bomba sexual, né? Ela começa por ser aquilo que ela é, que é uma predadora sexual sem sentimentos. Ela chega, muda de pele, aprende a falar, não é? De forma até tutubiante. Depois começa a caçar homens que são homens solitários, homens sem família, sedulos, matam-os, e eles entram neste líquido viscoso, entram voluntariamente e vão ser consumidos por alguma coisa. Não parece que seja o prazer, mas eles também não se queixam. E ela, durante este processo todo, não tem nenhum tipo de emoções. Até que há um momento, que é o momento do conto infantil, que é quando ela se pica na rosa. Ela pica-se na rosa, não sente dor, vê o sangue e ela não compreende o que está a passar. Não sei, estou a especular contigo, se não será aqui um momento de viragem. Porque a seguir ela encontra a tal aberração humana, o tal homem-elefante, e aqui sim vejo aqui a metáfora da Bela do Monstro, dos contos infantis. O que ela nota nele, uma figura que é repugnante, é as mãos dele são macias. Ele tem muito receio de tocar nela, de ter contato com ela, ele chega a beliscar-se para ter a certeza que está vivo, não é? E diz, isto aqui deve ser um sonho, a uma certa altura. Depois ela descobre-se ela própria,
a nudez, ela vê-se ao espelho, descobre a nudez e ela poupa este humano. É a primeira vítima que ela poupa, depois vai ter que ver o motar, não é? É que o vai eliminar. Portanto, eu vejo aqui nesta segunda parte, nesta jornada, este início de uma metamorfose, e queria acabar já só para dizer isto, que é depois este fim todo da humanização, que ela procura o abrigo, não é? O procurar abrigo, uma pessoa que é implacável sem emoções, de repente ela procura abrigo, tem impressão fetal, depois começa a ser perseguida e começa a sentir. Ela sente medo, sente pânico, sente medo se calhar de perder a vida, acaba por ser rasgada à sua pele e depois da baixo da pele, quando se puxa, então vê-se o seu eu original. E, portanto, para terminar, eu sei que fui muito longo, peço desculpa por isso, vi aqui nesta jornada este ciclo de descoberta da personagem baseado nas emoções que são nossas, são muito humanas. Não é? Primeiro, ela consegue criar empatia e encontrar pessoas com quem nós passamos pela rua e não temos nenhum tipo de empatia por ela. Não é? Difícil. Ela cria empatia, ela aprende a criar empatia. E o segundo, ela começa a sentir medo e acaba por ser a sua pele revelada. A parte da morte também não parece que seja uma coisa especialmente inteligente da parte do realizador. Também não estraga o filme nenhum. Ela acaba consumida em chamas, não é? Mas é a fatalidade. Eu entendo o mito do eterno retorno, não é? Aliás, eu sei porque tu gostaste da abertura, gostaste muito da Iris da abertura, porque gostaste muito também da jornada final. Eu entendo que para ti fechou o ciclo, não é? Sim, eu é que não sinto essa necessidade. É uma fatalidade. Ela está envolvida na dimensão humana, por todos os efeitos. Mas deixa-me só... Desculpa, há pouco acabaste por puxar a palavra que eu te ia dizer, que era mais valiosa, porque eu falei em simpatia e antipatia por uma questão olha, por esta evidência, não é? Pela tua antipatia intelectual em relação a este objeto enquanto ficção científica. Mas aquilo que nós trabalhamos aqui... Que era falsa. Sim, era não falsa. Há acusação. Eu sei, como é evidente. Mas é aí que eu quero chegar. O que é mais importante não é a simpatia ou a antipatia que temos por os objetos que estamos a enfrentar. É pela empatia, de facto. Pela minha empatia contigo. O que me agrada é o que eu te entendo na tua diferença e também na tua comunhão, na tua partilha de ideias. Acho que és muito severo com tantos critérios, mas pronto, faz parte da tua natureza um pouco alienígena. Começo a desconfiar. Ora, temi, tu foste um pouco da tua natureza totalitária, quase, orwelliana. Quase. Porque eu só tenho um critério. E esse critério está cumprido. É a ficção científica. É uma avaria na realidade. Exatamente. Não é necessariamente e só essa avaria na realidade. É uma avaria, é uma falha na realidade, mas cientificamente provável. Exatamente, certo? Okay. Certo. Acompanho. Pode não ser argumentável, pode não ser provável, pode não... Mas... Desde que não existe nenhuma lei da física que desminta, ela é válida. Ela é válida. Exatamente. Acompanho-te. Que neste caso se verifica, não é? Certo, acompanho-te. Até vai mais longe, porque é tão extravagante aquele líquido negro, não é? Que é um portal ou o quê, uma coisa estranha. Acho que há aí algum, como já o disse, há aí algum exagero formal para tentar representar aquilo que é, porque ela não está sozinha. Usa não é? uma palavra que usaste outras escolhas. Demasiado oprático. Completamente. Então dilo. É muito oprático. Posso guardar o líquido negro e o fio são muito opráticos. Mas eu prefiro salvar... Eu não disse só para bufa, disse apenas opráticos. Eu prefiro salvar essa palavra para o Oppenheimer, está bem? Porque aquilo não é ópera, já não sei, já passou a noção de... É um super espetáculo maior do que a dimensão a que a ópera pode chegar. Voltando Under the Skin. Voltando a Under the Skin. A parte mais divertida é o facto da Scarlett Johansson não estar loura. Porquê? Porque ela não está ali como bomba sexual. Essa que é a questão. Porque habitualmente a imagem que ela tem porque ela não é nem loura, nem sequer morena de cabelos pretos, como aparece no filme, neste filme. Ela aparece habitualmente com uma imagem da louraça, porque é mais vibrante. E em látex. Sim. Estou pensando no Ghost in the Shell, não é? Sim, sem dúvida. Mas aqui a questão é mais simples. É que ela tem que ser... Ela não pode ser tão obviamente sexual. Ela tem que ter um capital sexual. Tem que seduzir. Ela tem que ser capaz de seduzir. Tem que ter capital sexual, mas não pode ser tão evidente que... porque senão tornar-se alien, que contexto quase uma alien. Percebes? Ela própria. Okay. Uma espécie de criatura criada para
para artificialmente chamar a atenção. Desculpa, Pedro, o argumento é muito bom, mas não retira o facto dela ser uma bomba sexual, não é? Não há, a forma como ela se mexe, os planos sobre ela, a forma como ela se despe. Sim, mas curiosamente, quando ela se despe, há uma dimensão imperfeita do corpo dela, apesar de ter um belíssimo corpo, que torna ainda mais realista esta entidade que foi criada para ela se parecer como a humana. E são dos aspectos, há vários aspectos inteligentes no filme, esse é um deles que calibra muito bem a narrativa. Claro que a narrativa é muito árida, claro que tem uma dimensão de frieza. Eu não percebo porque é que foi. Percebo, mas não percebo. Acho que é um truque demasiado óbvio da escolha das terras da Escócia. Não sei se há aí uma dimensão também eventualmente subreptícia, subtil de. Posso interromper? Eu acho que há duas coisas. Por um lado, aqueles planos abertos, longos, sem diálogos, são muito bonitos e ao mesmo tempo são muito feios. Não. São muito feios. Não são. São muito bonitos e são ao mesmo tempo inóspitos e solitários. E são feios por isso mesmo. Digo eu. Não são feios. Digo eu, por mim. A tua embirração é que é feia. São paisagens muito bonitas. Não são. Ao mesmo tempo são isoladas e inóspitas. Como ela. Mataste-me agora. Pronto, está bem. Eu vou aceitar essa metáfora poética quase... Não é pastoril, é pastoral mesmo. E pronto, eu aceito. Rendo. Posso fazer uma pergunta? Tu aceitas esta minha proposta de que um dos elementos possa ser este que eu disse? A alteridade neste sentido. São espécies diferentes. Eu não quero falar sobre questões políticas. Eu sei que não. Estou a cumprir, mas são espécies diferentes. E se falarmos, é também sempre oportuno. Com certeza. Com certeza. Eu fiquei, agora, eu confesso-te, essa tua ideia é muito poderosa, é muito interessante. Da alteridade. Sim. Via neste sentido. Sim. Vejo espécies diferentes, vejo depois a questão da solidão e uma palavra que tu adoras. Alienação. Ela é alguém que não se adapta à sociedade, tudo é desconhecido para ela, desde logo a própria fala, a própria pele. E o terceiro elemento que demonstra esta alteridade e defende o meu argumento de porque é que isto é importante. Isto é sobre filmes, isto é sobre pessoas. Sabes, a empatia, ela começa a sentir a vida. Sem dúvida. Estamos a dizer isto. A Rosa, lembra-me agora, o chá, há homem bondoso que não quer ir para a cama com ela, ou para dentro de água com ela, neste caso, para uma banheira de espuma negra. Ele oferece um chá simpático. Depois há a questão das mãos macias da aberração, há o sexo e há a morte. Eu vi espécies diferentes, solidão, alienação, e depois ela a experimentar a vida humana, a criar empatia e a completar este ciclo. É por isso que eu tive essa dificuldade, peço por voltar a dizer isto, de ela ter que morrer no fim, não é? E as cinzas todas, não é? Ora, bolas, parece ser confetis, não é? De um lilis, não? Porque, sim, mas morre como qualquer outra, se calhar, espécie, incluindo a nossa. Mas eu ia dizer-te que essa ideia da alteridade deixou-me positivamente perturbado. Acho que é... Entusiasmado. Sim, muito, sinceramente. Porque não é uma questão fácil de trabalhar para mim, porque já te disse que a medida, para mim, é sempre a medida humana. E, portanto, pô-lo em confronto, sobretudo nesta dimensão da alteridade, é francamente um desafio. E diz-me, que filme é que tu queres propor para a nossa próxima passagem? Sim, queria fazer uma proposta. Estamos muito brandos os dois, quase que fizemos pazes, quase que estamos numa dimensão de negociação política sobre um pacto. Jamais. Claro, com certeza. Roma não paga traidores. Como Roma não paga traidores. Tens toda a razão. E entre a espada e a parede vou escolher sempre a espada. Ok. Dito isto, adiante. Queria fazer-te um desafio, queria fazer com parênteses para dizer isto, que é, muitos dos teus alunos têm acompanhado o podcast, embora obrigados, não é? Sobre pena de reprovarem e direm exame recuso, o que é pago, não é? Sim, absolutamente. A vida o que é? A vida o que é, não é? Exatamente. A vida o que é? E as regras são claras. Eu não sei quais são, mas acompanho que são claras, porque permitem que nós as possamos ir adaptando. Exatamente. Elas vão sendo claras, melhor dito. Exatamente. Mas diz-me. E a minha proposta é que nós possamos aqui, eu sei que vou tocar numa questão que para ti tem muito cara, a ideia da masterclass, da partilha, que não é muito diferente do podcast, mas no outro sentido. Eu tenho um trabalho que estou a ver com os alunos este semestre, que é fazermos uma short story distópica, embora também admita que tenha alguma coisa de fantasia, de horror / terror. E eu tenho depois uma aula que vou partilhar com eles, que tem a ver com... Vou juntar 3, 4, 5 filmes que falam sobre distopias, sobre avarias na realidade, que é uma expressão que é lindíssima.
E a minha proposta seria, eu queria falar sobre estes filmes que eu te vou dizer agora, mas na perspectiva de que nós pudéssemos, no fundo, discutir os dois o que é, no fundo, a distopia. Filmes dos quais eu queria falar do Gattaca, a propósito da manipulação genética, não é? Queremos todos ter filhos perfeitos. Da afinação exatamente. Queria falar sobre o equilíbrio, não é? E sobre a necessidade que nós temos de matar o conhecimento, as emoções. Queria falar sobre, talvez 84 também, não é? Sobre a discussão das palavras e do pensamento. Ou seja, queria pegar aqui em 3, 4, 5 filmes que, no fundo, é quando nós avaremos a realidade do presente e vamos para o futuro, não é? Como é que seria a regra se a exceção se tornasse nessa regra? E aquilo que as pessoas têm dito, quando fazem estas discussões que nós fazemos, é o que eles vão querer tirar da nossa liberdade de pensar, liberdade de sentir, liberdade de nos questionarmos, de nos apaixonarmos, não é? Portanto, a minha proposta, se tivesse de acordo, era falamos sobre o Gattaca, sobre 3, 4 filmes, um bocadinho, eu diria quase que à desgarrada, mas dentro desta armação que seria as distopias, se tu absolutamente. E aliás, e tens a referir depois também as suas propostas. O Guilherme a juntar-se depois também à conversa para que nós possamos muito bem. Então o próximo tema é uma espécie de espontaneidade, de improviso. O improviso não gosto muito da... O improviso é imenso trabalho, ele demora às vezes 3 dias a preparar um improviso. O improviso é muito complicado, sem dúvida. Estiveste muito bem agora, mais uma vez. Não, é essa dimensão espontânea, acho que é mais assertiva sobre as distopias, que são, devo dizer, que são coisas que me fazem tremer pessoalmente, porque não é pelo Filho do Homem, não sei se conhece esse filme, que acho que não é... O Clivone. Exatamente. Não é talvez o exemplo mais incómodo, mas a Estrada sim. Também. A Estrada é talvez o mais... É tentar vaguear sem destino, não é? Exatamente, o pai e o filho é talvez mais contundente. Mas há de facto, e agora que estamos, se calhar isto está tudo muito confuso, mas nós estamos numa iminente possibilidade, eu acho que nunca tão real como agora, nem na Baía dos Porcos, a história trouxe uma iminência tão provável como agora aquela que estamos eventualmente a ter aproximação de uma potencial derrapagem para um estado completamente apocalíptico, e isso é assustador. Eu sei que não é não traz conforto pensarmos, e mais vale evitar. O que nós procuramos é isto, é como neste filme. O que nós procuramos é um desconforto. É a possibilidade. Eu já falei também com o Guilherme sobre isso. Nós procuramos coisas que nos deixam desconfortáveis. Mas isso é na narrativa. Agora, o que eu te estou a trazer é que, dolorosamente, a realidade parece estar a encaminhar-se para hipóteses. Mas temos que enfrentar. E é desconfortável pensar que uma coisa que neste momento é circunstancial, e para mim isto que está a passar é circunstancial, aquilo que me deixa preocupado é existe um sério risco, e eu vou acompanhar-te, daquilo que agora me parece que é evidentemente circunstancial, se isto se tornar estrutural. Isso é que é preocupante. E nós estamos numa fase que é decisiva. Ou isto circunstancial há um refluxo, e foi circunstancial, embora nunca vá desaparecer, ou se aquilo que é circunstancial se possa consolidar e se tornar estrutural. Eu acho que estamos, embora... Vou dramatisar um bocadinho as coisas, agora vou ser um bocadinho ao prático. Estamos numa encruzilhada, que é preciso tomar decisões agora sobre se aquilo que é conjuntal se pode ou não vir a ser estrutural, e cabe-nos a nós, acho eu, primeiro, fazer essa discussão, não é? Mas é pior do que isso, sabes porquê? Porque já se chegou aqui. Pois. Que é aquilo que eu suspeito que o filme Oppenheimer não traz. E 3 referências gratuitas. 3 referências gratuitas ao Christopher Nolan. Foram 3 bolas para a bancada seguidas, Carlos Costa. Sim, 3 bolas da bancada. Eu acho que são bolas que estão com defeito. Até para a semana. Abraço. Obrigado, Guilherme. Abraço. Para ti também, Adelino. Fica bem. Sempre. Amazing stories.